Olá, eu sou Jéssica, faço parte do time de produtos aqui da Egro e vou mostrar agora um pouquinho sobre o nosso livro caixa, né, o famoso LCDPR, mas que na prática ele funciona tanto no formato digital, o LCDPR, quanto no formato analógico. Simplesmente fazer o livro caixa e ter como arquivo, né, para caso a Receita Federal vir a solicitar. Então, vamos ver no Egro como vai funcionar. Eu vou acessar a partir da tela do financeiro, tanto por aqui, vindo no ícone de livro caixa, quanto no A mais, nas integrações, onde se refere ali livro caixa. Mas, por uma forma mais prática, vamos ir a partir do financeiro livro caixa. Eu estou trabalhando com uma fazenda do zero para nós iniciarmos todo o processo, desde a parte cadastral até a parte de parcelas. Então, eu vou iniciar ativando o livro caixa na propriedade. Caso você não tenha o livro caixa, procure o seu gerente de relacionamento ou chame o nosso suporte para nós avaliarmos os motivos, se precisa ser comprado adicional, enfim, para negociarmos. Então, vou ativar os termos de uso, passar pelo processo simples e aqui vamos para o livro caixa. Bom, então a partir do momento que eu inicio, eu tenho alguns cronogramas a seguir. Então primeiro eu tenho ali o bem-vindo, mais um passo a passo, um onboarding inicial. Então aqui eu vou selecionar o ano calendário que eu estou começando. Como o livro caixa ele é desde 2019, o primeiro ano calendário que ele me disponibiliza é esse. Mas depois eu posso criar todos os anos que eu necessitar dentro do próprio livro caixa. Então aqui eu selecionei o primeiro ano. Como eu comecei a fazenda do zero e agora eu estou registrando o livro caixa, eu preciso cadastrar uma pessoa física. Então aqui eu vou colocar um exemplo qualquer. Eu vou colocar como teste, livro caixa, o nome, mas aqui é importante que esse nome seja exatamente o nome que vai ir para o livro caixa, né? Então aqui eu vou informar as informações principais. Sei lá, vou colocar aqui um CEP qualquer para Rio Grande do Sul. E salvo. Então, meu emittente já está cadastrado, eu consigo iniciar a centralização desse livro caixa. Poderia cadastrar mais pessoas, mas a gente pode deixar para depois. Agora vem uma figura importante que eu não tinha antes, quando se falava em financeiro e outras partes do Egro, né? Que é o cadastro de imóvel rural. O imóvel rural ele é específico para livro caixa. Então, o que isso significa? Eu tenho a divisão de inscrição estadual e cada inscrição estadual ela vai ser determinada como um imóvel rural dentro do meu livro caixa. Então, aqui eu vou cadastrar, vamos dizer que seja a Fazenda Esperança. Não preciso adicionar aqui o cadastro da inscrição estadual nesse momento, vou colocar só os dados obrigatórios, mas é importante que para depois se tenha essas informações. Então, o CAFIR é o registro de 8 dígitos do imóvel rural, semelhante ao número do ITR, tá? Então, o antigo NIRF, né, que nós chamamos. Então, todos os imóveis têm o CAFIR atribuído a ele. Depois, o CAEPF, ele é um número para aquela contratação de funcionários, né? Então, todo mundo que tem funcionário precisa ter o CAEPF. Então, eu vou colocar aqui um número também bem aleatório, só para a gente seguir. O Agro já faz a máscara, né, de quantos números precisa ter, para que depois, quando o arquivo for enviado, caso ele seja digital, para o LCDPR, no ECAC, ter todas as validações, ele consiga ser validado e sem problema nesses números, já aqui mesmo nós validamos e evitamos qualquer problema futuro.
Aqui eu registrei o meu emitente, então eu já vou puxar ele para cá. E aí o endereço desse imóvel, eu vou colocar aqui, o mesmo que eu coloquei ali no emitente, mas é importante que seja o da propriedade que esteja atribuída aqui, né? E aí, também outra forma que começa a diferenciar no livro caixa é o tipo de exploração. Aqui nós estamos falando de uma propriedade rural. Então, hoje nós temos algumas formas contratuais que existem no mundo agro, né? Então, tem a forma de parceria, tem condomínio, exploração individual, arrendamento, enfim, tem esses contratos. E aqui é para expor como que essa terra está sendo explorada. Então, aqui, vamos dizer que nesse caso seja exploração individual. Salvei. Então, meu primeiro imóvel rural está salvo. Vamos adiante. Tudo isso que eu estou fazendo nesses passos aqui iniciais, eu também consigo modificar depois e criar depois também. Aqui eu não tenho parcelas para importar, porque eu estava criando uma fazenda do zero. Eu estou iniciando os meus dois juntos. Estou iniciando o agro do zero e estou iniciando as parcelas do zero. Então, podem perceber que eu tenho R$0 de receita e R$0 de despesa. Com isso, eu inicio o meu livro caixa. Porém, se eu já tivesse populado o meu financeiro no agro, digamos que eu já use o agro há um tempo e agora inicie a trabalhar com o livro caixa aqui dentro. Então, todas as minhas parcelas antigas, elas podem vir para cá nessa importação nesse momento. Então, eu não vou perder nada, eu posso fazer o livro caixa depois. Bom, tendo feito esses registros iniciais, aí eu já me deparo com a nossa tela principal do livro caixa. Aqui, eu vou passar um pouquinho sobre todos os passos, todas as partes que tem na tela, mas se trata de um resumo de tudo, né? Então, agora vamos aqui. Eu comentei que ele iria iniciar em 2019 porque foi o primeiro ano em que o livro caixa começou a ser exigido digitalmente. Então foi também quando a Egro começou a colocar o livro caixa a ser utilizado por aqui. E aí ele é o início, assim. Então, nesse mesmo local, eu conseguirei criar novos livros caixas, novos anos e colocar tantos quantos anos calendários eu quiser fazer. Se eu tiver que fazer livros caixas retroativos, eu posso colocar 2023, 24, 25 e depois, porventura, se eu já quero antecipar o livro caixa de 26 com as parcelas que eu já sei que vou ter, então eu já consigo também fazer esse cadastro. Bom, mas então aqui se trata do ano calendário. Depois, aqui nas minhas parcelas, livro caixa, outras informações e configurações são questões fixas na tela e que eu precisarei interagir, tá? E elas que irão alimentar o lado direito do meu livro caixa. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nas minhas configurações, eu vou saber quais são as propriedades que estão atreladas a esse meu livro caixa. Eu iniciei o livro caixa na propriedade teste livro caixa, mas o meu usuário, o meu e-mail, já tinha a Fazenda Cefaz e a emissora propriedade 2. Bom, então se eu já tinha com o meu e-mail, o Egro trouxe para cá como propriedades que eu tenho. E aí, se eu quiser, e se fizer sentido para minha realidade, que elas também estejam nesse livro caixa, eu posso vir aqui e deixar selecionada ou desativar, caso contrário, né? Não faz sentido. Eu não quero que a emissora, essa aqui, propriedade 2, faça parte, as parcelas dela vão para o livro caixa. Então, eu posso desconectar, desativo. Pronto, tendo desativado, as parcelas que estão nessa propriedade não vão ir para o livro caixa.
Porém, o que está na Fazenda Cefaz e na Teste Livro Caixa serão enviadas, tá? Agora eu já falo um pouquinho sobre elas. Mas o porquê eu posso ter mais de uma propriedade para um único livro caixa? Essa resposta, na verdade, eu devo ter mais de uma propriedade para um livro caixa em determinadas situações. O livro caixa, ele é por CPF. Não é por inscrição estadual ou por, enfim, é por CPF. E por forma como eu exploro aquele imóvel. O meu TXT, o arquivo final que eu vou enviar para a Receita Federal, ele é único. Eu não tenho como fazer o livro caixa do Zezinho e fazer o livro caixa do Zezinho em outra plataforma e depois unificar os dois e mandar para a Receita. Não tem como. Então eu preciso fazer uma vez só, em uma plataforma só, apenas um arquivo. Dessa maneira, eu vou conseguir enviar da forma correta para a Receita Federal. Não tem como desvincular esse arquivo. Então, em casos que eu tenho parceria, eu preciso colocar, digamos que eu tenho 50% dessa Fazenda Esperança, eu coloquei exploração individual, né? Mas digamos que eu tenha 50% da Fazenda Esperança e eu também tenho 50% da Fazenda Natureza. Então, eu preciso identificar quem é que está explorando comigo essa terra, a forma contratual que isso está ocorrendo, como por exemplo uma parceria, e colocar essas duas pessoas no meu livro caixa. Então eu vou vir aqui, novo livro caixa, novo cadastro de pessoa física, continuo aqui, porque eu ainda não tenho, mas caso eu já tivesse pelo Egro normal, já traria daqui. E aí aqui no tipo de pessoa eu vou colocar. Agora vou colocar eu sendo a outra pessoa que vai explorar junto. Salvei. Bom, quando eu quero trocar o nome da pessoa física aqui, então aqui, ó, eu vou trocar o nome, vou colocar o nome da nossa mestre de suporte. Então, digamos que eu e a Letícia temos parceria. Ok. Eu preciso trazer esses dois nomes para cá, esses dois CPFs para cá, porque na forma contratual que eu vou explorar o imóvel, eu tenho 50% para a Jéssica da Fazenda Esperança e 50% para a Letícia da Fazenda Esperança. A Fazenda Natureza também, a mesma forma, 50-50, mas aí é condomínio. Bom, independente de a percentual ou de forma, se tem um conjunto de pessoas explorando, elas precisam estar no mesmo livro caixa, separadas apenas aqui pela informação mesmo, pelo CPF e demonstradas aqui no lado, tá? Depois, o meu imóvel rural, eu falei aqui da Fazenda Esperança, né? Eu vou editar e vou colocar aqui que, ó, já troquei aqui a Letícia, que é a proprietária, e o tipo de exploração não vai ser individual, vou mudar para parceria. Como eu coloquei que a Letícia está participando, eu troquei o nome dela, né? Aqui acabou não trocando, mas vai ser atualizado depois. Então, como eu já coloquei lá em cima, ele mudou automaticamente aqui para baixo. Então, ok, ela vai ser minha parceira. Vou colocar aqui 50% e adicionar um participante, e esse participante vai ser eu. É importante que esse percentual aqui, ele dê o total de 100%, né? Importante não, é fundamental que a minha participação some 100%. Então, salvei. E aí aqui vai aparecer já o resumo de quem está participando daquele imóvel rural. Então, a Fazenda Esperança, ela tem 50% meu e 50% do teste livro caixa que eu troquei para a Letícia aqui. Então, ok.
toda e qualquer parcela que for lançada, ela vai ser lançada proporcional para nós duas. Porque a nossa parceria funciona dessa forma, é o nosso contrato. Então agora eu vou voltar aqui, vou fechar o início do livro caixa e vou fazer um lançamento. Vou lançar uma despesa. A minha categoria vai ser de manutenção de máquinas. Aqui eu vou colocar só teste livro caixa para a gente conseguir identificar depois melhor. Não vou adicionar por enquanto um produto e serviço, vou colocar só um valor fictício, conta bancária, vamos deixar no padrão, a forma de pagamento à vista. Valores que não têm forma de pagamento, eles não vão para o livro caixa, né? Porque o próprio nome já diz livro caixa, precisa ter um financeiro atrelado. Então, quando eu coloco aqui na forma de pagamento sem pagamento, eu não tenho a opção. Mas, se a minha forma de pagamento for à vista ou a prazo, ou seja, quando gera um valor financeiro, aí ele aparece a opção de livro caixa e eu já consigo atribuir direto no financeiro para o livro caixa que eu estou trabalhando. Então, aqui eu vou colocar aqui uma nota fiscal, eu só tenho algumas informações adicionais para serem preenchidas. E como eu só tenho a Fazenda Esperança lá, aqui só vai aparecer a Fazenda Esperança. Não coloquei fornecedor aqui em cima, porque não é obrigatório para o meu lançamento financeiro. Porém, para o livro caixa é. Então, como eu não coloquei aqui, ele está me pedindo aqui embaixo. E aí, o que eu posso fazer? Visualizo aqui, vou direto para cá. Como é só um exemplo, eu vou me colocar como sendo também o fornecedor para simplificar. Então, ele já preencheu aqui. Vou colocar sem a apropriação de custos agora. Não vou colocar até 100, nem vou flagar aqui. Então, ok. Salvamos. A data do meu lançamento foi à vista. E a data foi 15/7. Quer dizer, como o livro caixa ele é lançamento por caixa e não competência, que é um pouco diferente o conceito, competência, pensa na conta de luz. Quando vem a conta de luz para nossa casa, ela vem lá dizendo competência e data de pagamento. A competência ela vai ser, por exemplo, a conta de junho. Mas ela chegou com data de julho, dizendo que o vencimento era agora, 15 de julho. Mas a competência é anterior a essa data, porque é a data que realmente foi de efetivação daquela despesa. Mas o vencimento, o pagamento vai ser depois. Para a contabilidade convencional de pessoa jurídica, o que vale é a data que está ocorrendo, então valeria junho. Mas no livro caixa do produtor, o nome já diz, né? Livro caixa. O pagamento vai ser pelo caixa, pela saída efetiva de dinheiro. Então, seria no dia 15 de julho, essa conta de luz que nós estaríamos registrando. Aqui, segue essa lógica. Então, como eu paguei, eu vou pagar à vista no dia 15 de julho, no meu livro caixa, ele virá no dia 15 de julho. Só que eu estou no ano calendário 2019, vamos iniciar um novo ano, e eu vou selecionar 2025, que é o ano que eu lancei aqui. Então, mesma coisa, aqueles passos ali, vou passar, realizar a importação. Ó, aqui já apareceu agora os R$100 que eu lancei lá. E pronto, importei. Agora, quando eu for em parcelas atribuídas, eu já consigo ver aquele lançamento que eu registrei direto pelo financeiro. Então, ele apareceu aqui, ó, como 15/7, o registro, eu posso clicar nele e conferir o que eu lancei, teste livro caixa, então veio para cá certinho. Ele é R$100. Quando eu venho para a Letícia, já consegui identificar. Tenho R$50 para a Letícia. O mês de julho já está populado com alguma coisa, então ele já apresenta aqui. R$50. Porque a forma como eu coloquei de exploração foi 50/50. Então, para facilitar o cálculo, eu deixei também como valor R$100, que nos facilita essa divisão. Então, aqui, R$50 para a Letícia.
E para Jéssica, a mesma coisa, R$ 50. Então ele sempre vai seguir, ele me mostra que eu resumo, que a Jéssica tem um percentual e a Letícia vai ter outro. Então ele sempre vai fazer essa divisão proporcional de acordo com os meus imóveis rurais. Se eu colocasse mais imóveis rurais aqui, tantos quantos eu tiver na minha gestão, né, eles vão estar apresentados aqui. Claro, né, nós temos que alimentar o sistema para que isso ocorra. Mas aqui no imóvel rural, coloco tantos quantos forem os imóveis que eu tenho. Ou que eu estou gerenciando do meu cliente, né? Caso seja um contador ou uma consultoria abrindo o livro caixa para tal. Bom, então aqui eu mostrei como é quando eu tenho uma parcela atribuída direto no financeiro. Agora vamos dizer que eu não tenha feito a atribuição no financeiro. Eu volto aqui para o meu livro caixa, inicio uma nova despesa, coloco ela, vamos colocar aqui como insumos. Coloco meu fornecedor sendo eu mesma de novo. E agora eu coloco como forma de pagamento a prazo. E aí eu vou adicionar que eu tenho uma quantidade de parcelas maior, só para exemplo. Não coloquei valor. Vamos colocar aqui R$300. É isso aí. Na descrição eu vou colocar teste parcelar. Não vou marcar o livro caixa nesse momento. Seja porque eu não tenho certeza, quero conferir depois, ou até mesmo porque eu esqueci. Vou tirar aqui a destinação de custos e salvo. O lançamento, ele não se exige que tenha o livro caixa para que ele ocorra. Então aqui ele está mostrando que não teve nada pago ainda, né? Então essa conta está em aberto. Mas eu tenho aqui 3 parcelas de R$100. Bom, agora vamos lá. Vamos ver como ficou no meu livro caixa. Vou atualizar aqui. Bom, agora vamos ver como ficou o lançamento aqui dentro do livro caixa. Então, quando eu acesso parcelas atribuídas, eu só consigo ver aquela parcela de R$100. Quando eu venho em parcelas não atribuídas, opa, não tenho nada. Mas é porque eu não paguei efetivamente a parcela. Isso é importante também. Então, quando eu criei esse lançamento, eu criei ele, coloquei as parcelas aqui, coloquei 3 parcelas, né? Mas nenhuma tá paga. Então, para que o lançamento vá para o livro caixa, obrigatoriamente ele precisa estar pago, porque é a saída financeira de caixa. Então, aqui eu vou pagar todas as parcelas, tá? Vou salvar, na verdade. E aí aqui nós vamos ter parcelas a pagar. Vou mudar aqui o formato para anual, para ficar mais fácil. E aí aqui eu tô pagando todas as minhas parcelas. Bom, show! Pagamos as parcelas, voltamos lá para o livro caixa. Agora, elas vão aparecer aqui. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Mas vamos só conferir aqui nas contas. Agora os meus R$300, eu tenho pago 15/8, 15/9 e 15/10. Então vamos voltar para o livro caixa. Vieram 3 parcelas para cá de R$100. Só que elas estão como 3 parcelas não atribuídas. Então venho aqui, não atribuídas. Lá estão as nossas parcelas recém-lançadas. Quer dizer, a primeira situação foi quando eu já registrei dentro do financeiro e aí atribuí direto e ele foi para o livro caixa, direto para o livro caixa respectivo, né? Então, conforme um percentual da Jéssica e da Letícia. E agora eu não atribuí para ninguém. Eu simplesmente lancei, deixei como pago, ele jogou para o livro caixa. Mas ele ficou aqui como não atribuídas. E isso vai acontecer sempre que não houver uma destinação no financeiro. E não tem problema, tá ok? É só um passo a mais eu precisar vir aqui e atribuir a alguém, caso for necessário, né?
Ou então é algo que eu não atribuí justamente porque não vai para o meu livro caixa. Por exemplo, tá? Eu comprei um carro para minha propriedade, só que o carro ele não é considerado da minha atividade rural. Então, digamos que seja um carro de passeio, né, da família, que eu não vou registrar na minha atividade rural. Então, eu posso ignorar a parcela. Eu vou clicar aqui e vou ignorar a minha parcela. Mas nesse caso aqui, são 3 despesas que nós vamos sim atribuir à atividade rural e atribuir a um imóvel rural. Então, eu consigo atribuir a um imóvel rural de forma massiva, né, em massa aqui, atribuo, seleciono qual é o imóvel rural. Nesse caso, a gente está trabalhando só com um, né? Mas poderiam ter vários aqui e confiro. Pronto, todas as parcelas foram atribuídas. Quando eu venho aqui para o meu livro caixa, eu já vejo que o valor aumentou. Então, proporcionalmente, eu já tenho valores em julho, agosto, setembro e outubro, que foram as parcelas que eu lancei. Qual que é a ideia, né? Então, aqui no final do exercício é que eu não tenha nada em parcelas não atribuídas, que eu tenha conseguido destinar tudo ou atribuído no respectivo imóvel rural que eu tenho, ou ignorado, que é o caso que eu comentei. Quando eu tenho alguma despesa ou receita também. Pode ser, por exemplo, uma receita de empréstimo que entrou. O empréstimo, ele não é uma entrada que pode ser considerada da atividade rural e ir no livro caixa. Ele pode ser considerado da atividade rural, mas ele vai ir na declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, ele é atribuído lá na declaração do imposto de renda e não no livro caixa, tá? Então, tem essa diferença de registro de empréstimo. Porque imagina também, né, as entradas de empréstimo estarem contando como faturamento, aí não condiz com o lucro, vai ficar imenso. Então, dessa forma, eu deixo ele de fora. Então, eu posso ignorar todas as parcelas de empréstimos que porventura tenham ido pelo financeiro, né? Ou, enfim, documentos que eu não tenha documentação legítima que comprove aquilo. Enfim, tudo que eu não for da minha atividade rural, eu ignoro. Parcelas atribuídas significam que vão ser destinadas para as pessoas físicas e serão atribuídas. E as não atribuídas são pendências. Eu posso tratar isso como pendência, eu preciso resolver. Enquanto tiver parcelas ali, eu preciso dar um destino para elas, então eu tenho trabalho a ser feito aqui. Bom, eu falei sobre imóvel rural, falei sobre o CPF, que eu preciso centralizar o CPF todo ali. Então, se eu tiver parceria com meu pai, se eu tiver contrato com toda a minha família precisa estar registrada aqui. A forma das não atribuídas, atribuídas e ignoradas. E agora vamos ver o que eu tenho nas configurações. Aqui eu também já falei. Então, são as propriedades que eu tenho no meu usuário que virão para cá, que eu posso ativar ou desativar conforme o uso. Então, se o registro do meu livro caixa é somente de 2 propriedades, eu deixo somente as que fizerem sentido. Eu acredito que de informações relevantes seja isso. Clicando depois no final, né? Terminei, fiz todas as atribuições que precisava. Ignorei tudo que precisava ser ignorado e deixei as parcelas não atribuídas vazias. Com essa carinha aqui, todas as parcelas foram atribuídas. Então, perfeito. O meu ano fiscal está pronto. Quando eu clicar na pessoa física, eu tenho a oportunidade de gerar o meu livro caixa. Aí me aparece aqui pendências. É claro que eu vou ter pendências, porque agora eu recém comecei o meu livro caixa. Então, eu não coloquei a conta bancária lá certa, eu tenho que ajustar alguns campos ali que eu preciso conferir,
mas o Aegro vai sempre me dizer o que eu preciso ajustar antes de fazer o envio. Porém, eu tenho a oportunidade de baixar rascunho, então eu não preciso baixar o arquivo que vai ser enviado para a Receita Federal sempre. Eu posso baixar o rascunho, confiro por ali e tenho as informações. Ou então, o livro caixa impresso. Quando eu tiver também tudo pronto, não necessariamente eu tenho que entregar o LCDPR, porque o LCDPR é somente para faturamento acima de 4,8 milhões. Então, produtores que estão abaixo disso, vem aqui e gera o livro caixa impresso e deixa guardado para si, para caso ocorra uma fiscalização, né? Então, já tem tudo ali. E isso vai servir também como gestão de prejuízos de anos anteriores, eu consigo aproveitar aquele valor, né? Fazer algumas estratégias lícitas de planejamento tributário, então ele vai me ajudar ali para essa gestão do meu tributo, né? Do meu imposto a ser pago. E aí aqui eu também tenho um resumo, eu não tenho de todos os meses, porque nós não populamos todos os meses, mas sempre terá um resumo mensal de o que está contendo em cada mês, né? Isso aqui eu consigo conferir depois com o imposto de renda também. Eu consigo gerar um simples relatório, que não se trata exatamente do formato de livro caixa, um relatório diferente, mais aberto para conferência também. E aqui eu tenho algumas ações, né? Eu posso excluir aquele livro caixa. Eu mudei de ano, vamos dizer. Em 2026, a Letícia não vai mais fazer parte da minha propriedade, agora é só eu. Então, excluo ali a Letícia e tá tudo bem. Entrando em cada ano, eu tava aparecendo ali aquela bolinha vermelha, né? Então, aqui, eu consigo ver qual que é a minha pendência. Aí, quando eu entro aqui, eu vejo que é o tipo de documento. Ó, o tipo de documento não tá certo. Então, o que é o tipo de documento? Vamos ver, é aqui, ó. Eu não informei. Tipo de lançamento, não informei também. Então, ele vai me pedir para eu informar. Aqui é uma despesa. O meu tipo é uma nota fiscal, então ele já saiu aqui. E ele tá me pedindo para ajustar minha conta bancária. Só que a conta bancária é lá no financeiro, é aqui, ó. Claro, como eu tô criando uma conta do zero, eu não coloquei, ó, vamos editar ela. Eu não coloquei o número de agência e conta. Então, ele não vai me deixar seguir no livro caixa. Então, eu preciso vir aqui e ajustar a conta bancária para o envio final. E depois é só girar o relatório quando tiver todas as bolinhas vermelhas cumpridas e fazer a efetiva entrega lá do LCDPR ou então a conferência do livro analógico, né? Que é o formato em PDF só para ter junto consigo para uma futura fiscalização ou algum planejamento tributário, enfim, para a conferência do seu faturamento e toda a parte tributária, de fato, da sua propriedade. Nós temos alguns filtros que podem auxiliar nessas conferências também, como, por exemplo, tirar relatórios por filtro de imóvel rural, de propriedade. Então, o Aegro facilita bastante essa parte de conferência e análise de dados. E é isso. Qualquer dúvida, podem contatar o nosso suporte. Nós estaremos com esse treinamento disponível a qualquer momento. E tem mais artigos de suporte que auxiliam também nessa trajetória. Muito obrigada!